Olá pessoal, meu nome é Ana Carolina, eu sou psicóloga, especialista em dependência química e hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre um tema que sempre me perguntam depois que a gente lançou o aplicativo Zero Cigarro, que é, Carol, realmente dá para parar de fumar através de um aplicativo? Realmente as tecnologias que estão aí disponíveis hoje em dia podem ajudar no tabagismo? E aí eu queria responder um pouquinho para vocês através da minha palestrinha de hoje, ok? Então, antes de começar a falar das tecnologias em si, eu queria falar sobre o cenário atual do tabagismo aqui no Brasil. Então, a gente teve uma pesquisa importante, que foi o Lenad, que pesquisou uma amostra representativa da população brasileira e descobriu que 17% dos adultos brasileiros são tabagistas. Imagina o tamanho, o número de pessoas que isso representa. Tá? Então, é uma questão que é uma questão importante para a saúde pública brasileira, né? Representa um impacto enorme para a saúde da população, representa um gasto enorme para a saúde pública, ok? E olha que interessante, essa pesquisa percebeu que 73% das pessoas parariam se houvesse um método gratuito para parar de fumar. E que essa população fuma em média 14 cigarros por dia, que 25% fuma 5 minutos após acordar, que 68% acha que é difícil passar um dia sem fumar, que 63% já tentou parar e não conseguiu. Ou seja, veja a gravidade destes tabagistas, né? E como que, diante desse cenário, é importante a gente pensar um método gratuito para que eles possam parar de fumar. E olha que interessante, 11% da população que conseguiu parar de fumar, né, 80% parou por conta da saúde. Então, realmente, a população brasileira ela tem uma preocupação com a saúde. Então, é importante que a gente facilite o acesso dessas pessoas para informações relacionadas à saúde dela, e inclusive em relação à questão do tabagismo. E 7% também pararam de fumar por conta do dinheiro. Então, essas são coisas que a gente já tem que ficar esperto na hora de pensar um programa para que essas pessoas parem de fumar. Bom, de onde que surgiu a ideia da Vida Mental, minha, do Dr. Elde e também da Cíligo, né, que foi a empresa que desenvolveu em conjunto com a gente o aplicativo Zero Cigarro? Por que a gente pensou que seria essencial para o brasileiro ter um aplicativo que ajudasse ele a parar de fumar? Isso veio principalmente das experiências que eu e o Dr. Elde tivemos na nossa prática clínica de tratamento de dependentes químicos, mais especificamente de tabagistas. Então a gente percebeu que o tratamento do tabagismo ele está presente em todas as esferas da saúde, em todos os níveis de serviços de saúde, desde serviços de pouca complexidade, como os postinhos, UBSs, até serviços de alta complexidade, como de internações. Também existe uma alta demanda, seja dentro do postinho, seja num CAP, seja num serviço de internação. Em todos esses lugares nós vamos ter muitos tabagistas precisando da nossa ajuda. Também percebemos que existem dificuldades que são enormes para a pessoa conseguir engajar num tratamento para o tabagismo e realmente conseguir colocar em prática o que é sugerido e parar de fumar. Existem resistências iniciais, né, que em geral, o profissional precisa trabalhar para que ele consiga parar de fumar, né? Existem crenças, existe falta de informação desses usuários, né? Também a gente percebeu que a motivação das pessoas varia demais. Ora, elas querem parar de fumar, ora, não. Às vezes elas querem, mas não querem parar naquele momento, né? Então, a motivação é algo que varia bastante. Outra coisa que a gente percebeu é que as pessoas têm muita dificuldade em lidar com sintomas da síndrome de abstinência. Os primeiros dias sem fumar são extremamente desconfortáveis e as pessoas precisam de ajuda nesse sentido. Também pensamos que as pessoas precisam de estratégias de prevenção da recaída, porque, infelizmente, uma parcela daquelas pessoas que conseguem parar de fumar, elas retornam ao uso, existem recaídas, existem lapsos, e elas precisam estar preparadas para que elas não enfiem o pé na jaca e consigam lidar e retomar a sua abstinência do tabagismo. Também pensamos que as pessoas precisam aprender algumas habilidades sociais para ter um melhor funcionamento social e conseguir ficar sem fumar. Por exemplo, elas precisam aprender a dizer não quando oferecem um cigarro ou quando convidam para ir fumar. Elas precisam dizer não, por exemplo, a um copo de cerveja num barzinho, porque ela sabe que depois ela pode acabar fumando por estar mais alegrinha por conta do álcool. Enfim, ter habilidades sociais, ou eu não consigo conversar sem um cigarro na mão, eu preciso aprender a começar a conversar independente do cigarro. Então, essa é uma coisa importante. Também aprendemos que as pessoas nem sempre apenas são tabagistas, às vezes elas têm outra doença associada, em geral doenças psiquiátricas, como por exemplo a ansiedade ou a depressão, né? E que isso também precisava ser observado e trabalhado. E também observamos que
Infelizmente, no Brasil, ainda hoje, é difícil acesso a um tratamento de qualidade. E nem todos os municípios oferecem o tratamento pelo SUS gratuito, né? Algumas cidades nem em particular, não existem profissionais capacitados o suficiente para tratar essas pessoas. E aí nós fomos em busca de pensar formas que pudessem contemplar todas essas questões e que pudesse facilitar o acesso desses brasileiros a um método gratuito para parar de fumar. Então nós começamos a descobrir que as pesquisas mostram que estratégias mobile, ou seja, estratégias que usam aí a internet, o celular, e a tablets, né, equipamentos mobile, elas podem sim ajudar as pessoas a pararem de fumar. Inclusive, eu vou falar para vocês mais para frente que a OMS também já está carimbando que isso realmente é uma estratégia super eficaz. Então a gente começou a perceber aqui através das pesquisas que enviar mensagens para as pessoas para que elas se motivem para parar de fumar, dar um suporte, dar dicas para que elas parem de fumar, isso aumenta sim a taxa de pessoas que conseguem ficar sem fumar a longo prazo. Tá? Então isso é super interessante. Por mais que aconteça alguns lapsos, ou seja, a pessoa fuma, mas logo retoma a abstinência, por mais que isso acontece diante de qualquer tratamento presencial também, a taxa ela é muito boa de recuperação. Então fomos em busca e fizemos uma longa revisão bibliográfica de artigos internacionais sobre várias estratégias de M-cessation, né, de formas mobile de ajudar a pessoa a parar de fumar. E encontramos muitos artigos, como por exemplo esses aqui que eu fiz um print do PubMed, mostrando que sim, são estratégias extremamente interessantes para isso. Tá? A OMS, inclusive, como eu estava falando para vocês, tem colocado lá no site dela, né? Existe a Tobacco Free Initiative, que tem estudado, que tem promovido pesquisas, que tem incentivado o governo, entidades privadas, ONGs, a estimularem, que criem, que desenvolvam estratégias mobile para o assunto tabagismo. Tá? A OMS já reconheceu há algum tempo que usar tecnologias é importante para a prevenção de muitas doenças que são muito prevalentes no mundo todo, né? E também para o tabagismo agora, tá? Os países em desenvolvimento já têm usado essas estratégias, já tem pesquisas desenvolvidas mostrando que é uma estratégia eficaz. Inclusive, há uma pesquisa que a OMS divulga bastante que o M-cessation é de 2 a 6 vezes mais efetiva do que métodos tradicionais para parar de fumar. É claro que cada pesquisa tem uma metodologia, existem diversas formas de se aplicar aí um M-cessation, tá? Mas é interessante a gente saber que ele pode ser ainda mais eficaz do que estratégias presenciais. Vale dizer que uma coisa não exclui a outra. Existem pacientes que vão precisar de métodos sim presenciais. E a Organização Mundial da Saúde coloca que essa é uma estratégia interessante, por quê? Porque são ferramentas que têm custo-efetividade, ou seja, elas custam muito pouco e elas têm um impacto muito importante na sociedade. Elas podem ser personalizadas, ou seja, hoje em dia a gente já tem um nível de refinamento das tecnologias que permite que a gente fale com a pessoa de acordo com as características dela, de acordo com a evolução dela. Eu consigo personalizar a interação dela com a tecnologia de acordo com os comportamentos que ela apresenta, de acordo com a troca dela com a tecnologia, tá? Então, ela pode interagir com esse aplicativo, por exemplo, né? Também é comprovado que as mídias sociais têm servido e muito para a prevenção de recaída, né? Essa coisa da ajuda mútua, do estímulo da sociedade, da rede de apoio, também tem se mostrado muito interessante. Então aqui também tem uma outra pesquisa aí da Organização Mundial da Saúde que fala que o uso de tecnologias tem sido um impacto global, né? Países em desenvolvimento, como eu falei para vocês, já estão usando para malária, HIV/AIDS, tuberculose, saúde da mãe e do bebê, e que existe um potencial enorme para mudar o acesso dos serviços da saúde. Ou seja, o que a gente já está prevendo, o que a OMS já está prevendo, é que existe sim um potencial enorme de a gente mudar a cara da saúde daqui para frente através do uso de tecnologias. Muito interessante o acesso ser imediato. Né? A pessoa, se ela tem um dispositivo mobile, mesmo que ela não tenha internet, mas se existe um programa de SMS, por exemplo, que pode ajudá-la, ela já tem acesso. Hoje em dia a gente sabe que grande parte da população já tem celulares. Pesquisas aqui no Brasil já estimam que nós temos mais de um celular por pessoa aqui no Brasil. Nem todos têm acesso à internet, mas a celulares sim. E grande parte da nossa população também tem acesso à internet através de smartphones, tá? A grande meta da OMS é que países em desenvolvimento também
desenvolvam esse tipo de tecnologia. E aí que foi que o Zero Cigarro foi pioneiro aqui no Brasil, como uma das primeiras ferramentas de MC Station, tá? Aqui também uma outra questão que colocam é que essas mensagens dos aplicativos, das estratégias de SMS, elas nunca devem ser um pacotão, ou seja, cada usuário é um usuário. Né? Nós temos diversos perfis de tabagistas. Eu não posso entregar o mesmo pacote de mensagens para todos, na mesma ordem, no mesmo tempo, tá? Então, a gente precisa sempre pensar, quanto mais particular for aquele programa, melhor para o nosso usuário. É mais provável que ele leia a mensagem que está sendo recebida, que ele ache relevante, que ele queira entrar no aplicativo novamente ou na conversa novamente, se for mais culturalmente adaptada, se for numa linguagem que pertence a ele. Né? Então, por exemplo, no Zero Cigarro a gente tem toda uma linguagem adaptada, as mensagens são enviadas de acordo com a interação do usuário com o aplicativo. Tá? Quanto mais adaptado para aquele indivíduo, maior a chance de sucesso. Então, aqui uma reflexão, né, de como, sim, as ferramentas hoje trazem muitas possibilidades para as pessoas melhorarem sua saúde. Né? Então, pensando aqui que nós temos diversas formas de formar grupos através de tecnologias, né? Grupos de mútua ajuda, por exemplo, em grupos de Facebook, em grupos que tenham chats, através de grupos de aplicativos, né? Hoje em dia é muito comum as pessoas terem aí uma mútua ajuda através de aplicativos de dieta, de emagrecimento, né? Já está caindo mais no costume da população usar esse tipo de ferramenta. Nós podemos acessar independente de onde a gente estiver, independente da nossa localização. Às vezes eu estou parando de fumar e uma pessoa lá na Bahia, eu estou em São Paulo, né? Lá na Bahia uma outra pessoa também está querendo parar de fumar e a gente pode conversar, a gente pode se estimular a parar de fumar em conjunto, né? Ou então eu posso estar no metrô, posso estar num ônibus, posso estar em casa, posso estar na casa da minha sogra, enfim, e eu tenho acesso a alguma ferramenta que pode me ajudar naquele momento. Isso é incrível, tá? Então eu posso usar em qualquer lugar. E também as ferramentas ajudam em muitas campanhas. O que antigamente a gente só tinha pelo rádio, pela televisão, numa revista, a gente tem também hoje na internet, então é pelo celular, pelo tablet, pelo computador. Enfim, a gente consegue fazer print daquilo que a gente acha interessante, a gente consegue compartilhar uma informação. Então, o meu desempenho eu consigo compartilhar com os meus colegas, né? Uma tela que eu achei interessante, uma mensagem que eu achei interessante, eu consigo compartilhar. Né? Enfim, a gente consegue pensar em N formas que todas essas tecnologias vêm para contribuir. Tá? Essa coisa de hoje as pessoas descobrirem que elas não estão sozinhas numa meta diante de um objetivo, né? A luta delas não é mais solitária, né? Elas estão junto com muitas outras pessoas, tá? Mas é importante também que a gente pense que as tecnologias existem um público-alvo. Então eu tenho que pensar, a minha tecnologia é para adulto, a minha tecnologia é para jovens, eu também preciso deixar isso tudo bem particular. Então eu queria falar um pouquinho para vocês do Zero Cigarro. Tá? O Zero Cigarro ele é um programa que tem duas possibilidades de como você pode usá-lo. Você pode usá-lo tanto como um tabagista que deseja parar de fumar, como se você for um cuidador, uma pessoa que deseja ajudar alguém a parar de fumar, ok? Então aqui está a tela inicial. Depois do download, você precisa preencher alguns dados e o aplicativo aqui, ele já vai começar a te tratar diferente só a partir desses dados de cadastro. Então, dependendo, ele vai te chamar pelo nome, ele vai te tratar pelo gênero feminino ou masculino, aquele que você colocar ali, ok? Ele já vai dar desde cara como que é o impacto do tabagismo na sua vida e a gente te propõe uma ajuda, tá? É um programa, essa tela aqui é a tela dos tabagistas, tá? Hoje nós temos disponível aí tanto para Android como para iOS o Zero Cigarro. Aqui nessa tela vocês têm tanto a mensagem diária, então é um programa que o tabagista ele vai receber mensagens todos os dias, ele vai passar por 4 fases. Na primeira fase, ele vai receber mensagens que o estimulam a se preparar para parar de fumar. Numa segunda fase, que vai depender da interação dele com o aplicativo, ele ou vai ser orientado a diminuir o número de cigarros ou ele vai ser orientado a prevenir recaídas. Então, se ele tiver, depois da fase de preparação, interrompido, parado de fumar, ele vai passar para a prevenção da recaída. Se ele ainda não parou, ele vai ser orientado a diminuir para uma fase que se chama
de ação-redução, tá bom? Depois de passar pela ação-redução, ele entra na prevenção da recaída, quando ele para de fumar, e passa então para a fase de manutenção, quando ele já tem uma recuperação mais sólida, tá? Então, além desse programa, que vai acontecendo todos os dias, através dessas mensagens diárias, a pessoa pode preencher quantos cigarros ela fumou no dia. E o aplicativo, ele interage com a pessoa de forma personalizada. Se ele fumou mais, menos, igual, se ele parou de fumar, o aplicativo vai responder de forma diferente para ele, tá? Também nós temos aqui o registro das mensagens, então a pessoa não perde as mensagens que ela já recebeu, ela consegue ler tudo que ela já aprendeu, porque às vezes a gente tem que revisitar, a gente tem que olhar de novo, até para prevenir recaídas. E tem o botão vermelho, que oferece uma estratégia imediata, então naquele momento eu estou passando por uma fissura, uma vontade muito forte de fumar, eu clico no botão vermelho e eu tenho uma dica para eu aplicar naquele momento. Então, é um aplicativo que vai ajudar a pessoa tanto a evoluir no grau de motivação dela para parar de fumar, então desde que quando ela ainda está se preparando, até quando ela realmente já parou, e também vai ajudar a pessoa caso ela tenha um lapso ou uma recaída. O aplicativo, ele prevê isso. A gente sabe que grande parte dos tabagistas não conseguem parar de fumar na primeira vez, tá? Mas o aplicativo está preparado para isso, para ajudar mesmo nessas horas difíceis e fazer a pessoa conseguir evoluir até conseguir uma recuperação mais consistente, tá bom? Então são diversas fases. E é assim que funciona o programa Pro Tabagista. Para o familiar é um programa parecido, tá? Então o familiar, ele vai receber tanto uma ajuda para ele mesmo, para que ele saiba lidar com um tabagista, né, tão próximo de si, e também vai ajudar a pessoa a motivar esse tabagista a parar de fumar. O que o familiar, o cuidador, o amigo, né, o parente pode fazer para que esse usuário se motive para parar de fumar. E depois ele ajuda a pessoa a não recair. Um programa de tabagista para cuidador também tem o botão vermelho, tá? Para ele também ajudar de forma mais imediata a sua pessoa querida, ok? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, acho que com esse pouquinho que eu falei para vocês já deu para entender que é uma grande tendência a gente pensar em estratégias mobile para a cessação de tabagismo, que já existem muitas pesquisas mostrando a eficácia do uso desse tipo de tecnologia. E eu queria agradecer muito a equipe da Vida Mental, do Zero Cigarro e também da Cíligo por tornar esse sonho do Zero Cigarro uma realidade. Para você que quer conhecer mais o nosso aplicativo, basta entrar no site zerocigarro.com.br. Lá você encontra um link para fazer o download do Zero Cigarro. Muito obrigada!